Abraão, o homem que vivia segundo os preceitos de Deus e possuía conhecimento que muitos outros não possuíam ou possuem até os dias de hoje. Os antigos seguidores da fé, incluído Abraão, demonstravam uma qualidade notável, que a Bíblia destaca como uma estreita relação com o Senhor. Essa qualidade é a confiança, que pode ser definida como acreditar plenamente ou ter fé em algo ou alguém. Abraão é reconhecido como o pai da fé, o que significa que ele é considerado o pai da confiança plena. Sua fé foi testada quando ele obedeceu à vontade de Deus e deixou sua terra natal, indo para um lugar desconhecido. Ele demonstrou sua fé quando deixou a cidade para viver em uma tenda, mesmo com 75 anos de idade. Poucos de nós abririam mão de uma vida confortável na cidade para habitar em uma tenda nas montanhas, sujeitas a frio e neve no inverno intensos. Acompanhe até o final e entenda o porquê Abraão foi reconhecido pelo Senhor e pelo povo da época como um dos homens com mais fé que já passou pela face da terra. Deus instruiu Abraão a deixar sua terra natal e seguir para um lugar totalmente desconhecido. Ele teve que deixar para trás amigos e familiares. Abraão obedeceu a essa ordem, mesmo que sua esposa Sara já tivesse 90 anos de idade. Ele acreditou veementemente em Deus, quando Deus lhe prometeu um filho. O nome Isaque, que tem origem no hebraico, significa riso, pois Sara riu com incredulidade quando soube que engravidaria já em sua idade avançada. O caminho de Abraão foi marcado por testes severos de sua fé. Passaram-se 11 anos após a promessa de Deus, e ainda não havia sinal de um filho. Abraão e Sara buscaram ter um descendente através de Agar, a serva de Sara. Mas Ismael não era um filho da fé, mas sim um filho nascido de um plano humano, não escolhido por Deus, conforme relata a Bíblia. Quando finalmente Isaque nasceu, Abraão demonstrou sua fé ao concordar em sacrificá-lo no altar, conforme Deus ordenara. Nesse momento, Abraão, que acreditava na veracidade das palavras de Deus, confrontou a decisão de confiar na fala verídica de Deus para orientá-lo ou considerar que a Bíblia era apenas um conjunto de palavras que visavam agradar o leitor. Abraão optou por acreditar que Deus era digno de confiança e que tudo o que ele prometera, ele era capaz de cumprir, mesmo quando sua fé estava abalada. Uma palavra de Deus rapidamente trouxe Abraão de volta ao domínio da fé, e ele continuou a confiar em Deus quanto ao nascimento de seu filho Isaque, aquele que fora prometido. Acreditar em Deus é um princípio inegociável para todos que afirmam ser crentes na salvação proporcionada por Jesus, que morreu para nos conceder essa salvação. Nossa jornada de vida é um chamado à fé, e na esfera espiritual, é impossível agradar a Deus sem acreditar nele. Após o nascimento de Isaque, o filho prometido, Abraão foi novamente confrontado com a escolha de acreditar que Deus abriria caminho para que ele se tornasse pai de nações, ou duvidar de Deus após a pesada instrução divina de sacrificar seu filho. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 8. Depois disso, Deus decidiu testar a fé e a dedicação de Abraão, chamando-o e dizendo: Abraão. E Abraão respondeu: Estou aqui. Deus prosseguiu: Pegue seu filho, seu único filho da promessa, aquele que você ama, Isaque, e vá até a região de Moriá. Lá você o oferecerá como um sacrifício queimado em uma das montanhas que eu vou lhe mostrar. Assim, Abraão levantou-se bem cedo na manhã seguinte, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos jovens e seu filho Isaque. Ele cortou a lenha para o sacrifício e partiu, seguindo as instruções de Deus. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou à distância e viu o local que Deus lhe havia indicado. Então ele disse para os seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o menino vamos adorar a Deus e depois voltaremos até vocês. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e colocou-a nos ombros de Isaque, seu filho. Ele também levou fogo e uma faca nas mãos, e os dois seguiram juntos. No caminho, Isaque perguntou a Abraão, seu pai: Pai, temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício queimado? Abraão respondeu: Deus providenciará ele mesmo o cordeiro para o sacrifício queimado, meu filho. E assim, os dois continuaram a jornada juntos. A resposta de Abraão a Isaque mostrou sua crença de que Deus proveria um cordeiro para o sacrifício em lugar de Isaque. Mesmo diante disso, ele continuou a obedecer às instruções divinas. Eventualmente,
Deus providenciou um cordeiro para o sacrifício, e Abraão, em retribuição por sua obediência, recebeu uma bênção segura e inabalável, confirmada pelo juramento de Deus. Abraão, pai da fé, acreditava na confiabilidade absoluta de Deus, conforme havia sido revelada a ele. Oferecer Isaque como sacrifício foi, sem dúvida, o teste supremo da fé de Abraão. Deus havia prometido que Abraão teria uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu por meio de seu filho Isaque, que já estava crescido e possivelmente até casado na época. Se Abraão sacrificasse Isaque, como essa promessa se cumpriria? Segundo Hebreus capítulo 11, versículo 19, Abraão acreditava que, mesmo se sacrificasse seu filho, Deus ia ressuscitá-lo dos mortos. Essa fé era notável, uma vez que até aquele momento na história não havia registros de ressurreição. Também podemos notar sua fé em Gênesis capítulo 22, versículo 5, quando declarou: "Eu e o menino iremos adorar e depois voltaremos até vocês." Abraão foi inicialmente justificado pela fé, e em seguida, sua fé foi confirmada e validada por suas ações. Sua confiança total foi o meio de sua salvação, enquanto suas obras serviram como evidência concreta de sua fé genuína. Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque, enquanto seu irmão Naor tinha 12 filhos. Isso deve ter sido um teste para a fé de Abraão em relação à promessa de Deus de torná-lo pai de uma multidão de descendentes. No entanto, ele ansiava por essa bênção, ao contrário de Esaú, que menosprezou a bênção de seu pai. Os cristãos continuam a depositar confiança na promessa de Deus a Abraão. Somos informados de que Deus fez uma aliança com Abraão, um conceito que percorre toda a Bíblia até que Jesus estabeleça uma nova aliança, lembrada na ceia do Senhor. É crucial compreender o verdadeiro significado da aliança. Algumas pessoas podem confundir aliança com um contrato, mas não é uma negociação entre partes com poder e autoridade iguais. Uma aliança é estabelecida por uma das partes com o propósito de abençoar a outra. A outra parte tem apenas 2 opções: aceitar os termos da aliança ou rejeitá-los, sem a possibilidade de alterá-los. Quando Deus faz alianças, Ele as cumpre e as ratifica por juramento, enquanto um ser humano pode prometer em nome de Deus, mas Deus jura por si mesmo, pois não há ninguém superior a Ele. As palavras de Deus eram o único guia de Abraão, mas eram mais do que suficientes para ele. Portanto, a comunhão e a adoração desempenham papéis significativos, pois ajudam a fortalecer a crença nas palavras inquestionáveis de Deus. A comunhão representa um lugar de relacionamento, comunicação e oração, onde recebemos instruções de Deus e agradecemos por cada passo que Ele nos leva. A plena confiança no Senhor é de sobremaneira expressa em atitudes e não em palavras que o vento leva. Na maioria dos casos, são nossas ações ou inações diárias que melhor refletem nossa fé e confiança. Ter fé em Deus não é apenas uma afirmação, a fé é a base da nossa jornada com Deus e é essencial para nosso relacionamento com Ele. Portanto, devemos buscar o crescimento diário na fé, confiar nas promessas de Deus e acreditar que Ele é digno de nossa confiança. Através da fé, somos justificados, vivemos de acordo com a vontade de Deus e o agradamos. Portanto, confie em Deus e na sua palavra, mantendo a fé firme e inabalável. Mantenha seu coração aberto e continue conosco. Clique nesse vídeo que está aparecendo na tela e ouça mais uma mensagem descrita do livro mais antigo e atual que já existiu. Fique com Deus e até o próximo vídeo.